paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 23, que diz: Tais mandamentos têm aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Nós estamos nesse capítulo 2. Paulo vai continuar aqui falando sobre a liberdade em Cristo Jesus. E a partir do versículo 16, Paulo lhe diz: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. A frase onde ele fala que que ninguém os julgue pelo comer ou beber, pelo beber, provavelmente se refere às leis judaicas, relacionadas aos alimentos. Então, as festas mencionadas são os dias santos, judaicos, celebrados anualmente ou mensalmente, no caso da lua nova, ou semanalmente, no caso de guardar o sábado. Então, essas cerimônias distinguiam os judeus de seus vizinhos pagãos. Então, a falha em obedecê-las poderia ser facilmente notada por aqueles que não perdiam de vista o que os outros faziam. Então, não devemos nos deixar ser julgados pelas opiniões dos outros, porque Cristo nos libertou. Então, Paulo está usando aqui porque muitos que se encontraram com Cristo, e em algum momento, à medida que eles caminhavam, eles já não guardavam mais. Sabia que Cristo ali era suficiente, que Cristo já tinha abolido toda a lei, tudo que estava ali. E muitos observavam que muitos não estavam guardando as festividades, guardar ali o sábado, e isso causava realmente falatório, porque existiam pessoas que estavam observando ali. Existia aquele mais religioso, enfim. E Paulo ele orienta a respeito disso. No versículo 17 ele diz: tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, Paulo ele disse aos cristãos de Colossenses que não deixassem que os outros criticassem sua dieta ou suas cerimônias religiosas. Em vez de observância exterior, os crentes deveriam enfocar apenas a fé em Jesus Cristo. Nossa adoração, tradições e cerimônias podem ajudar a nos aproximarmos de Deus, mas nunca devemos criticar companheiros cristãos cujas tradições e cerimônias diferem das nossas. É mais importante do que a maneira como adoramos, é que adoremos a Cristo. Não deixe que ninguém o julgue. Você é responsável perante Cristo. Então, não devemos criticar, nem ficar apontando, mas devemos observar que muitos religiosamente, com cerimônias, com aquela adoração, adorando, muitas das vezes para poder não adorar a Deus, mas realmente eles buscando uma forma não de se aproximar de Deus, mas uma forma de manter ali uma tradição, tá? Enfim, tem uns que vão manter a tradição, outros não, mas isso nós não devemos criticar e nem apontar. Então, as leis, os dias santos e as festas do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo, como diz no versículo 17, tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. E a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então já apontava as cerimônias, festas, tudo já apontavam
para Cristo Jesus. Então, Paulo chama, né, de sombras da realidade, né, que estava por vir, né, o próprio Cristo. Então, quando o Cristo veio, ele dispersou as sombras, né? Se temos a Cristo, temos o necessário para conhecer e agradar a Deus. Então, é através de Cristo Jesus, né, que toda e qualquer religiosidade, porque a palavra do Senhor ela sempre foi cristocêntrica, ela é cristocêntrica, e ela apontava, né, no Antigo Testamento, sempre apontava para Cristo Jesus, no Salvador, e ele veio. Então, e depois que Jesus Cristo veio, né, nós passamos realmente, passamos a estar realmente de dispensar até mesmo, né, certos ritos, certas religiosidades, para poder adorar o Senhor, né, porque tudo está em Cristo Jesus. E conhecendo Cristo, né, bom, com certeza conhecemos o Pai, que é Deus, né? No versículo 18 ele diz: não permita que ninguém tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos, ou impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a mente carnal dela torna orgulhosa. Então, né, os falsos mestres, eles achavam, né, ser humilde e orgulhavam-se disso. Essa falsa humildade, ela despertava a atenção e o elogio de muitos, né? Tais atitudes eram direcionadas aos falsos mestres, mas deveriam ser endereçadas a Deus. A verdadeira humildade significa, né, nos enxergarmos como realmente somos, sob a perspectiva de Deus, e agimos de acordo. Hoje as pessoas, elas praticam a falsa humildade, né, quando falam negativamente sobre si mesmo, para que os outros pensem que são espirituais. Então, a falsa humildade, né, é egocêntrica. A verdadeira está centrada em Deus. Os falsos mestres, como diz nesse versículo 18, fica bem claro, né, eles estavam reivindicando que Deus estava longe, né, e que só era possível aproximar-se dele através de vários níveis de anjos. Como Paulo fala, não permita que ninguém tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos. Então, esse falso mestre ensinava que as pessoas tinham de adorar os anjos em ordem hierárquica, para no final chegarem a Deus. Então, esse ensino não consta nas Escrituras. A Bíblia ensina que os anjos são servos de Deus e nos proíbe de adorá-los. À medida que você cresce em sua fé cristã, deixe que a palavra de Deus seja seu guia e não as opiniões de outras pessoas. Então, muitos estavam dando ouvido a essas opiniões, né? Ele coloca que tal pessoa com detalhamento das suas visões e a mente carnal dela torna-se orgulhosa. No versículo 19 ele disse: não está unida a cabeça por meio da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas se desenvolve com o crescimento dado por Deus, né? Ele fala de um crescimento dado por Deus. Então, o problema fundamental com esses falsos mestres era que não estavam ligados a Cristo, né, a cabeça da igreja. Se estivesse ligado a ele, não teria ensinado uma falsa doutrina, né, ou vivido de modo imoral. Não se deve confiar em qualquer pessoa que ensine a respeito de Deus, sem que ela esteja ligado a ele pela fé, né? Falar de Deus, muitas pessoas falam, mas estar ligado nele através da fé, isso é importante, para que aquilo que venham falar, né, venha realmente revelado pelo Senhor, venha de Deus, né? Que a pessoa precisa estar unido à cabeça, né, que é Cristo Jesus. No versículo 20 ele diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetem a regras
não manuseie, não prove, não toque. Então, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseia em mandamento e ensinos humanos. Né? Então, as pessoas deveriam ser capazes de enxergar uma diferença entre a maneira que os cristãos e o não cristão vivem. Contudo, não devemos esperar uma maturidade imediata na vida de novos cristãos. O crescimento cristão ele é um processo que dura a vida toda. Embora recebemos uma nova natureza, não temos automaticamente todos os bons pensamentos, todas as atitudes puras quando nos tornamos novas criaturas em Cristo. Mas se continuarmos ouvindo ao Senhor, estaremos mudando continuamente. Ao examinar o último ano, que mudança para melhor você vê em seus pensamentos e atitudes? Essas mudanças é importante nós analisarmos. Que mudança? Será que estamos crescendo na graça e no conhecimento? Será que ou estamos ficando submetemos a regras? E muitas das vezes esse é um mandamento de ensino humano ou estamos submetendo àquilo que está na palavra? Então, a mudança ela pode ser lenta, mas a sua vida será significativamente transformada se você confiar em Deus. Ele pode mudar a nossa vida. É o único que tem todo o poder. E muitas das vezes as pessoas acham que tem que para alcançar Deus, tem que seguir as regras segundo os costumes humanos, observando rituais ou praticando religiões, praticando muitas das vezes certas coisas para você. Nós temos um acesso direto a Deus. Esse acesso que nós temos ao Pai nos dá realmente o direito. Nós somos filhos. E à medida que somos filhos, temos a autonomia, temos o Senhor ele nos recebe. Então, muitas das vezes não são os ritos, não são os amuletos, botam muitas coisas dizendo que é para se chegar a Deus. Que nós precisamos nos guardar dessas religiões que são humanas, essas religiões que são ensinos humanos, que não são realmente a verdadeira palavra do Senhor. No versículo 23, ele diz: tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, para os colossenses, a disciplina exigida pelos falsos mestres parecia boa. E ainda hoje o legalismo atrai muitas pessoas. Seguir uma longa lista de regras religiosas exige uma forte autodisciplina e pode fazer uma pessoa parecer moral. Mas as regras religiosas não são capazes de mudar o coração de uma pessoa. Somente o Espírito Santo pode fazê-lo. Então, que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus hoje, ele fazer a sua obra em nossas vidas. Sair de tais de mandamentos que têm aparência de sabedoria, a falsa humildade que está inserida nele, a austeridade com o corpo, mas tudo não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Porque muitas das vezes vai alimentar a própria carne, desejos pecaminosos. Então que nós possamos abrir o nosso coração, pedir ao Senhor para que toque no nosso pensamento, que tire toda a religiosidade, que Ele venha tirar tudo que não provém dEle. Que nós possamos refrear os impulsos da carne. E para refrear os impulsos da carne, somente o Espírito Santo ele pode fazer. Somente cheio do Espírito Santo nós vamos conseguir refrear todos esses impulsos. Então que nesse dia você fique com essa palavra. Já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então busque as coisas do alto. Se conecte com a palavra do Senhor, conecte com o Senhor, esteja cada dia mais e mais buscando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha abrir o teu entendimento. Que somente Ele pode mudar
né, o coração de uma pessoa. Somente Ele pode tirar uma pessoa da religiosidade. Então, que nós possamos nesse dia ficar com essa palavra. Que Deus te abençoe.